Glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do nosso culto da palavra. Nós temos que conhecer Jesus e conhecer Jesus como ele se apresentou. Não é o que eu acho de Jesus, não é o que eu sinto que é Jesus, é o que Jesus é. Se vocês perguntarem de mim para aquela pessoa que está passando ali na fora ali, ela não me conhece, ela vai falar o que ela quiser. Ah, aquele pastor lá, ele deve estar ali para poder pegar o dinheiro dos crentes, é isso. A pessoa não me conhece. Me pergunta de mim para o meu filho, para minha esposa, para minha mãe. Pergunta para minha mãe. Minha mãe me conhece, eu acho que mais do que eu. A pessoa que não errou, sabe? A pessoa que não erra, mas que é a minha mãe. Ó, é assim, Rogério. A vida toda. Até com 47 anos de idade, ela fala assim. Quer dizer, agora pergunta para o meu inimigo, quem sou eu? Ele vai me difamar. Se você acreditar nele, quer dizer, Jesus tem alguém que falou dele. Quem falou de Jesus? Quem viveu com ele. Quem falou de Jesus? Quem trouxe o corpo humano dele ao mundo. Quem viu as obras que ele fez. Por isso, antes da gente ir para os livros de teologia, ou romance de televisão lá na rede do Macedo, ou ir ver uma peça teatral por aí, a gente tem que devorar Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Temos que conhecer Jesus pela Bíblia, não por lendas, nem contos, nem poesias e nem sonho de barriga cheia. Nós temos que conhecer Jesus pela Bíblia. E por bondade de Deus, meus irmãos, a gente está aqui no culto da palavra. Nós estamos transmitindo o nosso culto ao vivo. Já enviei nos nossos grupos de igreja, porque nós temos irmãos que estão viajando, irmãs que estão aí viajando também, poderiam estar aqui e não estão, mas estão recebendo também a oportunidade de nos acompanhar aqui. O apóstolo Paulo, quando ele teve a geração dele para salvar, ele tinha que escrever, então ele escreveu, e ele escreveu mais do que todo mundo, porque Paulo tinha a ideia de que ele era devedor a todo mundo. Paulo se sentia devedor a gregos, a bárbaros, a judeus, a sábios, ignorantes, e por isso Paulo fala, eu fiz de tudo para alcançar um pouquinho de gente, e trabalhei bastante. É o meio de comunicação que ele tinha. Por isso que Paulo é o autor de 45% do Novo Testamento. 13 cartas pertencem ao apóstolo Paulo. O Novo Testamento tem 27 livros, metade do Novo Testamento é de Paulo. E o apóstolo Pedro escreveu quantas cartas? 2. E o apóstolo Tiago? 1. E o apóstolo Judas? 1. E Mateus? Um evangelho. Você tem o autor aos Hebreus. E João? João escreveu 3 cartas, um evangelho e um apocalipse. Cada um de nós tem que servir a Deus com aquilo que recebeu de Deus e não pode se omitir. Então o que nós temos no tempo presente? Tecnologia. Tecnologia, Wi-Fi. É o que nós temos. Então a gente vai transmitir a palavra de Deus, porque é certo de que dentro do presídio a gente evangeliza, não estando lá, estando aqui. Dentro de muitos leitos de hospital tem uma TV ali na frente do enfermo e ele está ouvindo a palavra de Deus também pela internet. Fazendo um bom uso da tecnologia, ninguém vai para o inferno. Agora, fazendo um mau uso, nem precisa de tecnologia. Por isso a gente vai continuar aqui nessa insistência com os irmãos, lendo a palavra de Deus, como nós começamos na semana passada. Mateus, capítulo de número 1, nós vamos ver do versículo de número 18 até o versículo de número 25, dando continuidade. Quando a gente enjoar de Jesus, aí a gente começa a falar de outra pessoa. Vamos falar do Elvis Presley. Enjoou de Jesus, vamos falar dos pregadores famosos da internet. Enquanto a gente não enjoar de Jesus, a gente fica com aqui, tá bom? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs o nome de Jesus. Imaginou se o anjo falasse assim: coloca o nome de Jesus, e ele falou: não gostei desse nome, vou mudar, vou pôr outro. Teve revelação e seguiu o que aprendeu em revelação. Nós começamos a ver aqui na semana passada que o nascimento de Jesus é um fato histórico, está marcado na história, foi assim. Não é que o evangelista Mateus diz: eu acho que foi assim. Se você acha, guarda para você. Quando tem coisa que eu acho, que eu guardo para mim, é meu, eu achei. Mas aquilo que é, eu entrego. O evangelista fala: o nascimento de Jesus foi assim. Que Jesus? Jesus Cristo. Como que foi, Mateus? Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento, num contrato de casamento, desposada com José, antes de se ajuntarem, porque na cultura judaica, a menina, ela tinha que ser cuidada pelo pai do nascimento até ser entregue ao marido. Por isso que é chamada de propriedade do pai. Não propriedade do tipo carro, casa, mas o pai é o guardador de toda a família. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala: se você quiser casar a sua virgem, você faz bem. Se não quiser guardar, faz melhor. Primeira carta aos Coríntios. Quem que é a virgem? A filha. É o pai que escolhe com quem a minha filha vai casar, porque eu não quero que depois ele devolva ela para mim. Então ele escolhia o marido para a filha. Aí ele dizia: minha filha nasceu, seu filho nasceu, e nós somos aqui meio aparentados, porque da família de Levi casava com a família de Levi, da família de Benjamim casava com a família de Benjamim, por causa da herança. Se pensava na herança. Eu caso a minha filha com um cara que é de outra tribo, e a mulher vai para o nome do marido. De vez em quando eu brinco, tem gente que não gosta, mas é isso aí. A esposa recebe o nome do marido, né? É de papel passado, tá aqui o recibo. Aí a mulher vai para a família do marido. O que significa isso? Maria, que é da casa lá de Levi, ela vem pela descendência de Levi. José, que é da casa de Davi. Maria vem para a casa de quem? De Davi. José não vai para a casa de Levi. Maria vem para a casa de Davi. Por isso Jesus é filho de Davi. Jesus é filho de Davi, por quê? Porque Maria é casada com José, deixa de ser da tribo de Levi e passa a ser da tribo de Judá. Ponto. Esse é o entendimento bíblico. O nascimento foi assim. O contrato de casamento já estava firmado antes de se ajuntarem, quer dizer, aquele período que já tem um contrato. Significa que o José vai se casar com certeza com Maria, e Maria com certeza vai se casar com José. Está juramentado entre os pais do noivo e da noiva. Aí vem a obra do Espírito Santo, que não consultou a ninguém. O Espírito Santo, em soberania, não consultou a ninguém, porque o Espírito Santo ele é enviado pelo Pai para fazer a vontade de Deus. Ninguém tem poder sobre o Espírito Santo. A gente até pode fazer um culto temático aqui, culto do Espírito Santo, e cantar 1000 louvores ao Espírito Santo. Ninguém consegue trazer ele do céu. Essa soberania pertence ao Pai. Só o Pai envia o Espírito Santo. E para enviar o Espírito Santo, diz que Jesus teve que primeiro subir, interceder, rogando ao Pai, para que o Espírito Santo viesse. Senão nada feito. O Espírito Santo não podia chegar e falar: ô Senhor, está demorando de eu descer, deixa eu descer logo. Não, o Espírito Santo tem que esperar o Pai mandar. Quando chegou no 10º dia, depois que Jesus subiu, é que o Pai mandou o Espírito Santo. É Deus quem dá o Espírito Santo, mediante a intercessão de Jesus. Aí diz que, sem perguntar nem para José, nem para Maria, nem para o pai de Maria, nem para o pai de José, o Espírito Santo desceu sobre Maria, veio sobre ela. Ali você tem um texto em português em cima, e o mesmo texto em grego, lá no original.
que o nosso texto não foi escrito em português, foi escrito em outra língua e traduzido para nós. Ali onde você está vendo destacado em amarelo, é onde está escrito Espírito Santo. Pneumatos, Hagios, Espírito Santo. É o mesmo lá do Novo Testamento, é o mesmo do Velho Testamento, é o mesmo de Pentecostes, é o mesmo da Rua Azusa, é o mesmo do Belenzinho, é o mesmo da sede, é o mesmo que está aqui. Há um só Espírito Santo, um só, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então José, o que a gente viu? Então José, seu marido, como era justo, não queria infamar Maria e intentou deixá-la secretamente. Aí a gente viu aqui, crente que é crente não defama, crente que é crente não infama ninguém. O apóstolo Paulo fala, se você tiver que tomar o prejuízo diante de uma ofensa, é melhor que você fique no prejuízo do que você cause escândalo. Por quê? Se a gente começar a brigar um contra o outro aqui por qualquer coisa, não é mais igreja, é ringue. Aí vocês me avisam que eu trago uma luva de boxe. Mas como eu não sou de briga, então eu pego a minha mala e sumo. Aqui é o lugar de comunhão, de plena comunhão. Nós estamos nos preparando para a Santa Ceia do Senhor, que acontecerá no terceiro domingo. E a gente não pode esperar chegar na semana do domingo para ficar crente. Isso não existe, meu irmão. Quando que começa a próxima Santa Ceia? Quando eu tomei a última. A última que eu tomei foi segundo sábado, lá na sede. Daqui a pouco está acontecendo a Santa Ceia, segundo sábado na sede e terceiro domingo aqui. Se acontecer 10 Santa Ceia por dia, eu tomo as 10 Santa Ceia por dia. Eu não vou esperar chegar daqui 3 domingos. Por isso a gente vai colocando aqui a casa em ordem. Plena paz e santo gozo e comunhão com todo mundo, meu irmão. Mãos limpas e coração tranquilo. Ora, aí o José não queria infamar a Maria porque ele amava ela. Não é só um contrato entre pai e mãe. O José realmente gostou do que os pais fizeram para ele, a Maria, e ele gostava da Maria. Só que aí o Espírito Santo veio sobre ela, gerou o corpo humano de Jesus, e a esposa tem que contar para o esposo aquilo que está acontecendo com ela. A esposa não pode ser uma desconhecida do marido, é o último a saber. A esposa tem que confidencializar ao seu marido tintim por tintim, o que sabe, o que não sabe, o que suspeita, o que não suspeita, o que tem intuição, o que não tem intuição. É assim. Coisas da igreja, coisas do emprego, coisas dos filhos. Não pode ser assim. Um casamento secreto. Fica sabendo, ó, Deus vai mostrar para ele. Deus vai mostrar para ele você contando. Se você não contar, o povo conta. Aí é melhor saber por quem dorme ao seu lado do que por aquele que não tem nada a ver com a sua vida. Ela chegou para José e contou. Contou e o negócio é absurdo. Grávida do Espírito Santo. Se fosse com os senhores. E é absurdo. Só que ele era justo. José não se tornou justo do dia para a noite. Ele veio praticando a justiça, porque a Bíblia diz, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu não posso deixar para ser justo na hora que meu filho ficar doente, eu preciso orar para Jesus. Eu tenho que ser justo todos os dias, porque se acontecer ele ficar doente, como já ficou, minha esposa ficou doente esses dias, eu fico doente, qualquer um fica doente, eu tenho que chegar ao trono da graça. Aí tem que chegar com a oração feita por um justo. Socorre no Senhor, homem de Nazaré. José é um homem justo. Veio uma coisa inesperada na vida dele e ele não queria negar a fé porque ele está desconfiado. Ele guardou isto e ele intentou deixá-la secretamente. Aí você tem o mesmo texto grego embaixo, tá bem? E a tradução mostra que ele planejou liberá-la fechando os olhos. Dá a entender de que ou ele podia sumir no mundo, de qualquer jeito a barriga da menina ia crescer e o culpado seria o José. Mas não é esse o sentido do texto. Ele tinha que assumir a criança, fechar os olhos, como se a criança fosse dele, assumir o nascimento da criança para que ela não ficasse infamada. E é difícil você engolir sapo quando você está na razão, porque crente sempre tem razão. Eu estou na razão. Eu engoli um sapo aqui, eu vou ser feito de Zé Mané. Não tem problema, meu. Zé Mané para os homens, mas justo diante de Deus. Eu esperei com paciência pelo Senhor. E é isso que o José está. Eu vou assumir. Qualquer coisa, a criança é minha, por amor a Maria. Ela está contando uma história que é inacreditável, né? Gerada do Espírito Santo. Ele está intentando isso.
toda essa palavra a gente trouxe aqui na semana passada. Aí nós temos já o vídeo que está lá no canal da internet, nós enviamos também nos grupos da igreja, para a gente entender o que a Bíblia está dizendo para nós. Chegamos no texto de hoje, o texto de hoje é esse. E projetando ele isto, porque nós somos gente de projeto, eu mesmo gosto de tudo projetado, minha esposa me conhece, eu sou quase que irritante. Se não tiver planejado na planilha, eu tiver uma previsão, quando é, quem vai, quem não vai, quantos dias vai ficar, eu já não gosto. Minha mãe mesmo sabe, ela fala, eu pensei que você ia vir aqui. Minha mãe mora em Santa Catarina, eu vou trazer a foto dela aqui, vocês vão ver assim a foto da minha mãe e do meu pai, os dois velhinhos, né? E ela fala, eu pensei que você vinha de surpresa. Eu falei, não gosto de surpresa não, vai que acontece qualquer coisa no meio do caminho, a senhora sabe onde encontrar. É um meio metódico assim, tem que ser planejado, projetado, na medida do possível, naquilo que está na minha mão, naquilo que está na sua mão. Só dá para você fazer humanamente aquilo que está na sua mão. A Bíblia diz, tudo quanto te vieres à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Chegou na mão e você está esperando mais o quê? Uma bronca de Deus? Por que clamas a mim, Moisés? Faraó aí vindo aqui e você clamando? Põe esse povo para entrar na água, mande o povo que marche. Deus já deu a ordem e a gente esperando ali com um inimigo chegando para poder pegar a gente pelas costas. Veio na mão para fazer? É resposta de oração. Você se levanta, vai e faz. Está dando certo, Deus está abençoando. Está dando errado, o diabo está atrapalhando. É uma lógica. Continua insistindo, venceu o diabo e continua não dando certo, conserta para ver o que é que Deus está pedindo para você. Às vezes chegou na sua mão, você está fazendo mal feito, aí Deus não recebe. Se não é o diabo, Deus está dizendo, aperfeiçoa. Mas já está na sua mão, você não precisa esperar. O José está projetando, pensando, a barriga está crescendo. A Bíblia diz que quando ela foi visitar Isabel, a sua prima, o menino João já tinha 6 meses. E diz, isso está no livro de Lucas. A gente só vai estudar o livro de Lucas daqui uns 3 anos, quando acabar Mateus, se der tempo, se Jesus não voltar. Mas lá no livro de Lucas diz que ela chegou, a Isabel estava já com 6 meses, era o 6º mês da Isabel, e quando ela saudou a criança no ventre de Isabel, por isso que nós somos contra o aborto em toda circunstância, porque nós cremos que a vida acontece na concepção. Nós cremos e ensinamos, a vida acontece na concepção, não no nascimento. O nascimento é consequência do desenvolvimento do embrião, de embrião para feto e de feto para criança, de criança para adulto. É assim. Veja só, ela saudou a Isabel. Quando ela saltou, aí houve o Espírito Santo se manifestando naquele momento, porque ela já estava também com Jesus no corpo. Ela já estava. Jesus foi concebido no dia que o Espírito Santo veio sobre ela. É uma doutrina tão fácil da gente entender, a gente que é crente, né? Se perguntarem para você, a favor ou contra do aborto, não precisa consultar a ONU, a OMS. Não precisa consultar. Por quê? Já está escrito que o nascimento é consequência da concepção, e a concepção acontece naquela noite feliz. Pronto. Ah não, mas aí tem a legislação, tem o movimento A, B, C, D, E, F, G. Quem fica ouvindo como movimentos paralelos vai entender errado. Ora, Maria já estava grávida, Jesus já estava lá, e detalhe, o Espírito Santo se manifestou com as crianças na barriga das mães. Tudo isso está acontecendo, a notícia foi levada para o José, Maria não se preocupou, porque se é de Deus, é de Deus, não é de Deus? Deus que se intrometeu na minha vida, onde eu estava levando sem perguntar nada para ele, ele que veio e trouxe a boa notícia. Se é por Deus, então ele vai tomar todas as providências. Então acalma o teu coração, porque se é Deus que está te direcionando, se é Deus que está falando com você, se é Deus que está abrindo as portas, ele vai tomar conta de cada detalhe. Se o José quiser fazer alguma coisa lá, vai fazer. O que cabe para Maria? Confiar em Deus. Ela tanto confia em Deus que ela vai visitar a prima, e o José projetando o que é que ele vai fazer. Projetando. Aí diz, eis que em sonho, apareceu um anjo do Senhor,
dizendo, ali embaixo, está dizendo que houve uma efané. Efané é uma aparição súbita, mas gloriosa, tá? Efané. Ele apareceu, ele surgiu. Onde que ele surgiu? No sonho. No sonho. José não estava sonhando, ele estava preocupado, muito preocupado. Mesmo preocupado, tem coisa que você não vai resolver acordado. Mesmo preocupado, você não consegue acrescentar uma hora ao curso da sua vida. A Bíblia não diz para a gente que a gente tem que descansar no Senhor, esperar com paciência pelo Senhor. Vocês lembram de Pedro? Pedro não estava ali na linha do tiro para ser morto, mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele. Se a gente coloca o joelho no chão, a igreja está orando, manda pedido de oração para o círculo de oração, para o grupo de varões, para o pastor da igreja, até para o presidente do ministério. Por que a gente vai se apavorar? Alguém está de joelhos, falando com Deus a nosso respeito. A igreja estava em contínua oração por Pedro, e a Bíblia diz que ele estava dormindo. E como foi que apareceu o anjo para Pedro? Literalmente, só que ele pensou que estava sonhando. Ele julgou que estava sonhando. Sonhos, meus irmãos, de revelação, é um dos sinais da presença do Espírito Santo na vida do crente. Abra a Bíblia no Velho Testamento, livro de Joel, capítulo de número 2, diz: nos últimos dias, que são os nossos, nos últimos dias, diz Deus. Não é Joel que falou, diz Deus, nos últimos dias derramarei, igual um dilúvio, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. E ele fala dos sinais que acontecerão com a vinda do Espírito Santo. Ele diz: vindo o Espírito Santo sendo derramado sobre homens, mulheres, jovens e velhos, escravos e livres. Vindo o Espírito Santo, ele diz: haverão sonhos, visões e profecias. 3 sinais de que você é batizado com o Espírito Santo. 3 sinais de que você tem o Espírito Santo. De que o Espírito Santo está do lado de dentro. Não é uma nuvem pairando em cima da sua cabeça. Não é uma letra de canção. O Espírito Santo é uma realidade aqui dentro. Sonhos, visões e profecias. Sinais do Espírito Santo. De quem tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Quem aqui já teve sonho de revelação, meus irmãos? Eu não estou falando de sonho de feijoada, não, que você comeu até ficar com pesadelo. Não! Sonho de revelação, aquele que você vê nitidamente Deus falando com você e dizendo: é isto, minha serva, é isto, meu servo. Deus fala em sonhos. O primeiro personagem da Bíblia que teve um sonho de revelação, quem foi? Jacó. Qual que foi o sonho de Jacó? O homem está fugindo do irmão dele, porque o irmão dele quer pegar ele. Porque mesmo sendo assim da igreja, tem irmão que quer pegar o outro, né? Então, quando o irmão quer pegar o outro, melhor é evitar a briga, né? Aí o que faz o Jacó? Pé no mundo, largando pai, mãe e irmão para trás, indo embora para uma terra que não sabe. Quando você não sabe onde vai chegar e quando vai chegar, Deus tem que falar com você. Você só não pode ficar parado esperando o mal chegar. Jacó está indo embora. Não tem travesseiro. Se não tem travesseiro, faz o quê? Pega uma pedra. Ele pegou uma pedra, colocou e dormiu em cima da pedra. Aí diz que o Deus apareceu para ele em sonhos. E olha o sonho: você numa tribulação, numa fuga, sem saber para onde ir. Não é sonho de pesadelo, uma escada que descia para o inferno porque minha vida vai ser ruim. Não, leia a Bíblia. Ele teve um sonho de uma escada que o topo chegava nos céus. Crente em comunhão com Deus, crente na promessa de Deus, crente fugindo das tribulações deste mundo, crente sendo perseguido, e Deus olhando o caminho do crente e fala: está dormindo numa pedra, mas eu vou me revelar a ele e a ela. Aleluia, glória a Deus. Ser crente é outra coisa, meu irmão. Ser crente é bom demais. Comunhão com Deus, revelação de Deus. A escada subia e o topo ia até os céus. E quem estava lá no cume da escada não era o diabo. Deus, o Senhor estava lá sentado no trono dele.
E os anjos que têm asa, ao invés de aproveitarem as asas dele, não. Os anjos têm que andar, não é escada rolante não, tá? Os anjos subiam e desciam. Não diz que eles desciam e subiam, diziam que eles subiam e desciam. Por quê? Porque tem anjo que Deus determinou que fique na terra. O lugar desse anjo é na terra. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar e para o nosso pé não tropeçar em pedra. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem e os livram. Vocês creem ainda na doutrina dos anjos? Eu creio, eu creio. Eu leio a Bíblia para crer, não para duvidar. Eu creio. Jesus disse: de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Como que é? Descendo e subindo? Sim, porque o Filho do Homem está à destra de Deus e está entre nós. Eita, glória a Deus! E os anjos sobem, os anjos descem, e Deus fala com Jacó, faz promessas a Jacó. Quando ele acorda, ele fala: quão terrível é este lugar. Não é lá fora, lá onde o pessoal está comprando o negócio. Aqui é um lugar terrível, porque aqui é a casa do Deus vivo, meu irmão. Os olhos do Senhor estão aqui. Deus fica de olho nesta casa de orações. Aleluia! Muito temor com a casa de Deus. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Não diz? Eu levo a Bíblia a sério, e você? Por isso, meus irmãos, esse foi o primeiro homem que teve um sonho lá, Jacó. Depois o filho dele tem sonho também. Quando o José contou sonho para Jacó, Jacó pensou: eu também já sonhei. E agora o José está sonhando também. Deus se revela em sonhos. Deus mostrou sonho até para um homem que não era crente, Nabucodonosor, e revelou para o crente, Daniel. Deus é Deus que dá os sonhos. Ele domina os sonhos. A gente só tem que tomar cuidado com um tipo de sonho que é o sonho do inconsciente. O inconsciente em cada um de nós é um depósito de memórias mortas. Aquilo que a gente não conseguiu resolver no olho, no dia a dia, deixei para depois, vai para o inconsciente. Aí você fica com aquela preocupação de querer resolver com as próprias forças, mas não tem jeito, vai para o inconsciente. Aí este sonho é um sonho natural. É um sonho da sua mente pensando em como resolver esse problema. Aí você sonha com gente morto, mas não significa que o morto está falando com você. Ah, minha mãe apareceu para mim, meu pai, minha avó, meu tio, meu colega, não sei quem, apareceu lá. Não foi ele, meu. É uma memória que foi criada pelo seu inconsciente para representar alguma mensagem para você. É você falando com você mesmo. O inconsciente falando com o consciente. Não é pecado. É um sonho comum. Todo mundo tem. A gente só tem que tomar cuidado com a invasão de sonhos. Invasão de sonho é o ser das trevas que encontra um lugar para ele poder jogar uma seta. A Bíblia fala no Salmo 91 que isso aí chama-se espanto noturno. São demônios da madrugada que eles pegam você naquele meio com sono, meio acordado, meio com sono, meio acordado, meio com sono, meio acordado. Ele encontra uma brecha e entra. Aí você tem um sonho, um susto. Toma cuidado. Não é o caso de José. José está preocupado, já tomou uma decisão, está projetando. Apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor conversando com ele, dizendo o que para José? Revelando Jesus, meus irmãos. Anjo não fala de si mesmo, nem profeta fala de si mesmo. Anjo fala de Jesus. E nem o Espírito Santo glorifica a si mesmo. O Espírito Santo também glorifica a Jesus. Jesus é aquele que tem que ser adorado, honrado, crido e pregado. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, até os pregos da parede, meu. Tudo pertence ao Senhor Jesus. Tudo. O anjo chegou, entrou em sonhos. José não estava acordado assim na luz do dia, estava no sonho dos justos, literalmente. E o anjo falou, não em língua de anjo. O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, que existe a língua dos homens e a língua dos anjos. As línguas estranhas que nós falamos na igreja não é a língua dos anjos, como ensina outra igreja. As línguas estranhas, diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, são línguas de mistério.
ninguém o entende, porque em mistério fala com Deus. O Espírito ora bem, só não sabe o que está orando. Por isso, você que é batizado com o Espírito Santo, não para de orar em línguas estranhas. Se quer entender o que você está orando, fala: Senhor, me dá o dom da interpretação do que é que eu estou orando. E na mesma hora, na mesma hora Deus vai dar entendimento e você vai saber por que você está sendo levado a orar em línguas estranhas. Existe a língua dos anjos, diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas adiantaria o anjo aparecer num sonho para José e começar a falar numa língua que só ele entende? Que só o anjo entende? Por isso que o apóstolo Paulo fala: bom, vocês falam em línguas, todo mundo fala em línguas, mas eu prefiro falar 10 palavras que você vai entender do que 1000 em línguas estranhas. Porque se eu orar em línguas, meu espírito ora bem, mas ninguém é edificado. E a igreja se reúne para poder ser edificada. A metáfora é a seguinte: vamos começar a obra hoje? Vamos. Começa por onde? Coloca os andaimes aqui. Por quê? Porque a gente vai levantar essa parede até o teto. Isso é edificar. Contrário de destruir. Traz a marreta lá que a gente vai derrubar aqui essa pilastra. Diferente. Deus nos chama para a edificação. Eu cheguei num nível e eu saio em outro nível. Para baixo ou para cima? Para cima. Sempre para cima. Elevai os vossos olhos acima dos montes, porque é de Deus que vem o socorro. Por isso, o anjo quer falar, não pode falar na língua dos anjos que ninguém entende. O pastor Rogério, preciso falar num bom português para todo mundo entender. Se eu for levado para um outro auditório e o vocabulário lá for outro, vou falar na língua deles, não por serem nobres, mas porque eu quero ser entendido. Quando eu estou ouvindo algum hino de outro idioma, eu coloco uma legenda, eu quero entender, quero ver se a letra desse hino aqui não tem heresia. Senão eu dou glória a Deus. E tem uma música que é o Aleluia, 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 que é cantado lá no hinduísmo. Vocês sabiam disso? Tem uma música que o pessoal canta Aleluia, 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 mas não é Aleluia para Jesus, é Aleluia para Krishna. Krishna é um deus do hinduísmo. Como eu não sabia, eu fiquei lá cantando Aleluia, Aleluia. Aí ele fala Hare Krishna, Hare Krishna. Ué, qual é o seu Deus? Jesus ou Hare Krishna? A gente não pode ser pego assim. Por isso, eu não estou entendendo o que você está falando. Fala para mim numa língua que eu possa entender. Se você falar do jeito que eu posso entender, eu vou me converter mais ainda. Agora, fala só rodopiando, dando chilique para lá e para cá, não vou entender nada. Para, respira e entregue a sua profecia. Ó, pastor Rogério, Deus mandou dizer isso, isso e aquilo. Amém. Eis meu servo que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eis que. A parte do eis eu entendi. Mas tem que ter a profecia em língua portuguesa, meus irmãos. É isso que ensina a palavra de Deus. E Paulo fala: e se não houver intérprete na hora que alguém estiver falando em línguas, fale consigo mesmo. Não é proibido falar em línguas. Fale consigo mesmo. E quando tiver uma pessoa profetizando, o outro que tem uma profecia, segura. O culto tem 2 horas, vai dar para você pregar aqui, fazer o que você quiser em 2 horas. Espera o outro entregar a profecia. Ele terminou, o outro que estava recebendo a revelação, entrega a revelação também. Todos podeis profetizar, diz Paulo. Todos podeis profetizar. E o restante, Paulo fala, os demais, julguem. Como assim? Profeta tem que ser julgado? Não, profeta não, a profecia. A profecia tem que ser julgada. Por quê? Se não traz uma profecia aí que não tem nada a ver com nada, e a gente aí fica perdendo tempo com um profeta que não tem profecia nenhuma. Quando o profeta sabe que se ele entregar uma profecia, nós vamos pensar se ela combina ou se ela não combina com a Bíblia, aí ele pensa assim: bem, aqui não vai dar, vou profetizar em outro lugar. Vou lá para outra pessoa lá. Porque tem um monte de profeta de aluguel que entrega a profecia e cobra o cachê. Então você paga se você for besta. Porque para mim nunca vieram profetizar e me cobrar nenhum dinheiro. Por quê? Porque nós vamos julgar a profecia. Tá? Chega da gente ficar sendo enganado aí com gente que sonha de barriga cheia e profetiza por Baal. Isso não. Agora, veio pelo Espírito Santo, pode entregar, meu irmão. Veio pelo Espírito Santo, pode entregar. Se você falar em línguas estranhas, pode falar em línguas estranhas, mas também interpreta.
Interpreta para que a pessoa que está recebendo ali está emocionada, crê que é Deus que está falando com ela, ela vai para casa glorificando a Deus e lá na casa dela ela recebe a unção. Eu creio mesmo, mas creio muito. Tudo isso aí. O anjo falou na língua humana: José, filho de Davi. Por quê? Profecia, meu irmão e minhas irmãs, profecia, ela tem endereço certo. Existem profecias que é para a igreja. Aí o profeta fala: minha igreja. Eis que aí conversa com a igreja inteira. O profeta estava falando pelo Espírito Santo à igreja. Crente, desde os anos 90 eu já ouvi muita profecia assim, do púlpito, em tudo quanto é lugar. Minha igreja. A igreja fica em silêncio, ouve o que o Espírito está dizendo e no final deixa a paz. Fiquem com a minha paz. Pronto, a igreja recebe. Quando não for para a igreja, que for para uma pessoa específica, Deus mostra o endereço e mostra para quem, para não dizer Deus está me revelando que neste meio aqui tem alguém que tem que confessar um pecado. Opa, um pecado só é pouco, meu irmão. Esse tipo de profecia é pouco. Um pecado só. A Bíblia diz que o sangue de Jesus cobre uma multidão de pecados. Aleluia. Se não cometesse pecado, não tinha que pedir perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, junto com o pão nosso de cada dia. Então entregou aquela mensagem assim, tipo o entregador de jornal. Quem quer jornal, quem quer jornal? Qualquer um pega, meu irmão. É igual topa tudo por dinheiro. Vai jogando assim, ó. Pega em qualquer um. Não, profecia de Deus tem nome, tem endereço, tem a palavra da ciência, do conhecimento e da sabedoria. Por que ciência e sabedoria? Ciência é a palavra da revelação. Lelildo, né? Francinal. Nosso irmão Francinal tem nome, tem endereço, é conhecido da igreja. Pronto. Deus lhe deu uma profecia. Dependendo da profecia, da intimidade entre ele e Deus, o Espírito Santo que me revelou me deu o nome dele, Francinal. Pode ser em momentos do culto, pode ser no pós-culto, com sabedoria. Eu chego e falo: o pastor, Deus me mostrou, Deus me falou, Deus manda falar. Entrega para o homem. Pronto. Entre ele e Deus, ele vai julgar a profecia. Agora, nesse púlpito, tá bêbado? Não, estou cheio. Nesse púlpito tem homem que tem que descer, porque está que nem um pavão, de tão orgulhoso, de tão vaidoso. Tem homem que tem que descer. E olhando para o homem que tem que descer, faltou sabedoria, né? Chegasse com simplicidade e falasse: irmão, Deus falou que tem um particular que o senhor precisa conversar com o senhor, e que é humilhação da sua parte. Porque Deus dá a profecia, o vocabulário é seu. Você sabe língua portuguesa, o vocabulário é seu. Olha que respeito que o anjo tem com José, o homem que está preocupado. Às vezes recebe uma mensagem, está preocupado, fica pior. Meu Deus, vou descer a cova. Será que é comigo? Meu Deus, vou perder o emprego. Sabedoria, pelo amor de Deus, meu irmão. A gente já viu um monte de igreja acabar por falta de sabedoria, de quem não soube entregar uma profecia. Aí não voltou mais, por quê? Porque ficou escandalizado. Ó, o respeito do anjo. José, preocupado, projetando: filho de Davi, não temas. Ele não fala assim: não temas receber. Isso é coisa nossa, pentecostal. Não, no anjo, o homem está dormindo. E aqui, ó, o senhor é surdo? Não, o senhor ouve bem, né? Se fizer um teste de audiometria, o senhor passa? Passa. Então não precisa dar um grito no ouvido dele: eis que eu estou te dizendo! Não é partida de futebol, não, irmão, porque grita gol. Puxa vida! Chega nele assim e fala: não tenha medo. José, filho de Davi, não tenha medo em receber Maria, tua mulher. Acabe com a desconfiança da tua mulher. Para de ter desconfiança da tua mulher. É a tua mulher. Porque tem gente que tem ciúmes até da própria sombra, quanto mais da mulher, do marido.
pode conversar com ninguém. É uma opressão do diabo. Quer saber com quem falou, onde falou, quando falou, com quem foi, com quem que não foi. Não tem prova nenhuma, mas acusa de tudo. Aí o anjo fala: a Maria é a tua mulher. Não tenha medo, pode receber. Aí ele explica por quê. O que nela está gerado, a palavra em amarelo ali embaixo, é do Espírito Santo. Meu Deus, você preocupado, não sabendo o que fazer, que decisão tomar, se vai mudar, se não vai mudar, se pede um aumento, se não pede um aumento, você não sabe o que fazer. Deus fala: vem aqui, anjo. Nem deu o nome do anjo, não falou se era Gabriel, Miguel, Rafael, não falou o nome do anjo, porque o destaque não é para o anjo, não é para o anjo, o destaque é para Cristo. E o homem preocupado chama-se José. A glória não é para quem entrega a mensagem, é para a mensagem que está sendo entregue. Então Deus manda o anjo, e o anjo fala calmamente, educadamente com José, e fala: Maria é tua gnaica. Gnaica é mulher feita, já é esposa. Não chama ela de garotinha, mulher feita. Você pode agora desposar sua esposa tranquilamente. O que está acontecendo na vida dela vem de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, que precisa que Deus fale ao coração de alguém que está olhando para você e desconfiando que a obra não é de Deus, continua orando, porque Deus está entrando com providência. Deus cuida de você de dia e de noite, até você dormir. Pode ir lá visitar a tua parenta lá, pode ir lá fazer os seus afazeres, pode ir lá para o seu emprego, porque Deus está cuidando de você. Meus irmãos, se eu tivesse que me justificar a cada vez que alguém falou uma vírgula do Rogério, eu tinha perdido a minha salvação. Aí eu falei: não, Deus que me defenda, meu Deus que me defenda. Coloco na mão de Deus e vou dormir, vou trabalhar, vou para o shopping, vem para a igreja. E deixa Deus tomar conta. Deus toma conta de mim, de você e de todos aqueles que o servem. Você crê? Eu creio, mas eu creio muito, meus irmãos. E receba em nome de Jesus esta palavra. É sua mulher, e o que nela está gerado é do Espírito Santo. Deus te justificará. Você crê? Deus te justificará. Ele é o seu advogado fiel. Ele é aquele que toma a causa de quem está sendo acusado nas próprias mãos. Ele não é um advogado só do último dia, só na hora da nossa morte, como diz a reza da Ave Maria. Não! Jesus é o advogado, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, meus irmãos. Quem conhece o caminho da cruz, o caminho do Gólgota, o caminho da manjedoura, quem sabe aonde Jesus mora, meu irmão, não fica desamparado não. Vai até Jesus e fala: Jesus, estão me falando, me perseguindo, me caluniando, acabando com a minha paz, Senhor, estou triste. Jesus pega a causa como bom advogado e fala: vamos lá resolver, vamos junto. Aprender com Jesus é a única maneira de vencer, meu irmão. Aprenda com Jesus. Demora um pouquinho, mas depois que você aprende, é igual andar de bicicleta, não esquece nunca mais. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Até o anjo sabe que Jesus é o Salvador dos pecadores. Até o anjo sabe disso. E o anjo dá um nome. E aí eu tenho que pedir para os irmãos tomarem cuidado com esse pessoal que gosta de inventar com o nome de Jesus. Tem as testemunhas de Yehoshua. O nome hebraico de Jesus é Yehoshua. Não é, meu irmão. O nome de Jesus é Jesus. Transliterado do grego, está ali, ó, Isos. Eu não falo grego, falo português. Trazendo do grego para o português, Jesus. Pronto. Não, se você falar Jesus, está errado. Não está errado, não, está assim, ó. Aí ele abre lá um calhamaço de heresia e fala: testemunha de Yehoshua. Aí tem um pessoal fanático por hebraico sem saber hebraico. Aí começa a dizer Yeshua. Yeshua é o nome certo de falar, tem que ser Yeshua para lá, Yeshua para cá, porque é o nome hebraico de Jesus. Tá. Aí tem que ser o Yeshua HaMashiach, porque se falar Jesus Cristo está errado. De novo. A tradução está dizendo aqui, ó, o nome dele será Jesus. Vocês conhecem esse nome?
nenhum nome há dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos, exceto o nome de Jesus. Nome de batismo de Jesus, nome de nascimento de Jesus, nome revelado pelo anjo. O que é Jesus? Jesus, ele é um nome que ele vem do Antigo Testamento, que é Joshua. Quem que é Joshua? Josué. Na hora de você falar de Josué, você chama ele de Joshua? Não. Como que você chama? Josué, porque você lê a Bíblia em português. Muda alguma coisa? Não. O nome de Joshua, Josué, virou o nome no futuro de José, e o nome de José deu nome a Jesus, que significa o quê? O anjo explicou. Aquele que salva. Jesus é o Salvador. Jesus pode te prosperar, pode te curar, pode te libertar. Tudo isso ele faz, porque ele é o Senhor que nos dá saúde. Jesus, ele é aquele que liberta, tem a chave para libertar. Jesus, ele é aquele que nos coloca acima das nuvens. Mas é fundamental que Jesus seja o Salvador. Salvar de quê? Salvar você, que é povo dele, dos seus pecados, não é dos meus. Jesus não vai salvar você dos meus pecados. Jesus vai salvar você dos seus pecados. Dos seus. Todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todo nascido de mulher já nasce em pecado. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos pecaram. Jesus deve salvar a todos. Salva do quê? Dos pecados. Consequentemente, você que está salvo dos seus pecados, você tem Jesus como seu Salvador. E quem ainda não aceitou a Jesus como Salvador, precisa aceitar. Criança aceita Jesus? Sim, criança tem que aceitar a Jesus. Adolescente aceita Jesus? Sim, adolescente tem que aceitar a Jesus. Homens, mulheres, jovens, velhos, todos devem aceitar a Jesus. Só ele é o Salvador. Por isso, se a gente pregar de Josué, Josafá, Elias, Moisés, todos os 66 capítulos de Isaías, se a gente ficar aqui a vida toda falando dos profetas, Oséias, Amós, Obadias, e a gente não falar uma vez de Jesus, está faltando. Jesus é a pedra fundamental. Ele é a pedra da nossa salvação. É nele, por ele e para ele. Ele é o Salvador. Tem um hino que o Nelson Neto cantava, que é o nome de Jesus. E ele cantava assim: qual é o nome que você costuma chamar? Aí a letra dele: não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão, não é Jó, não é José, nem Moisés, nem Abraão. Quem é? Não é não. O nome é Jesus. É ao nome de Jesus que se dobrará todo o joelho. Deus disse: por minha vida, diz o Senhor, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou a gente dobra o joelho hoje e reconhece que Jesus é o Senhor, ou lá do outro lado da vida. Aí naquele lado, além de ser o Senhor, é o juiz dos vivos e dos mortos também. Antes de chegar no juízo final, eu entrego a minha vida para Jesus. E não é só a minha segunda-feira, a minha terça-feira. Eu entrego a minha vida. Sem arrependimento, meu irmão. Não tem arrependimento. Quem cai doente de Jesus não tem cura. É um poema, tá bem? Mas quem se aproxima de Jesus, pensa de Jesus de manhã, de tarde e à noite. Pensa na segunda, na terça, na quarta. Jesus é tudo para nós. Nós somos tomados pelo nome de Jesus. Clamamos a Ele. Temos comunhão com Ele. Confiamos nele para tudo. Ele veio dos altos céus. Nasceu na manjedoura. Morreu na cruz. Voltou para os céus. Mas voltará para levar a sua igreja para a casa do Pai. Nos ensinou o Evangelho, derramou o Espírito Santo e deu uma tarefa para nós. Vamos
Vamos pregar o Evangelho. Eu estou com vocês todos os dias. Você crê? Todos os dias. Domingo, sim. Sábado de aleluia, também. Dia das crianças, com certeza. Todos os dias é todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Por isso que a nossa vida mudou. E mudou para sempre. Com esse versículo, nós vamos fazer aqui uma oração ao nosso Deus. E vamos entoar um louvor